Primeira carta de Pedro, capítulo número 4, vamos ler verso 17 e verso 18. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. A palavra de Deus diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Amém. Pai querido, tua palavra foi lida e agora será ministrada aos nossos corações. Ela é poderosa para trazer luz para o nosso caminho, para trazer verdades para a nossa vida, verdades que libertam, como mesmo diz a tua palavra. E que esta seja uma noite de verdade e de libertação, libertação do erro, do engano, que a tua palavra ministrada aos nossos corações possa nos conduzir de acordo com a tua vontade. Mas para isso queremos ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos convencendo, Pai, da verdade da tua palavra. Por isso não estamos interessados em doutrinas humanas, nem em historinhas, mas sim na tua boa palavra. Fala conosco, Pai, é a oração que fazemos. E eu te peço especialmente, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, dá-me a unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra, e esta com poder venha romper todas as barreiras para chegar aos nossos corações. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, este texto do apóstolo Pedro é bem significativo. Ele diz que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E fala, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É a pergunta que o apóstolo Pedro deixa no versículo 17. Qual será o fim? O fim da vida daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. E aí, esta pergunta nos faz refletir. Tudo na vida tem um fim, correto, irmãos? A própria vida tem um fim. E qual será o fim da vida de cada um de nós? É a pergunta que Deus está deixando para nós através do apóstolo Pedro. Qual será o fim da nossa vida? Porque uma coisa é certa: o fim vai chegar. Ninguém vai escapar do fim. Tudo na vida tem um fim. Os planos que fazemos, os sonhos que temos, todos eles também um dia cessarão, terminarão, como a nossa própria vida um dia vai cessar nesta terra. E como será o fim dessa vida? E a vida é a realidade, irmãos. A gente gosta muito de ver filmes, ver histórias, e a maioria dos filmes que nós assistimos tem sempre um final feliz, não é verdade? A maioria. Há algumas exceções, mas na sua maioria os filmes trazem uma solução no final. Um final de alegria, um final em que tudo dá certo, em que tudo se transforma de maneira positiva. Mas a vida nem sempre é assim. Nem sempre a vida tem um final feliz. Alguns finais são felizes, são cheios de festa, de alegria, mas há outros que são repletos de dor e de tristeza. E a pergunta do apóstolo Pedro é: qual será o fim da nossa vida? De que maneira será o fim de cada um de nós? Veja, a Bíblia Sagrada diz que até o mundo, da maneira como o conhecemos, terá também um fim. E quem ensinou isso foi Jesus. Eu quero ler contigo Mateus capítulo 24, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo número 24, versículo 29 até o versículo número 31.
Mateus 24, do 29 ao 31, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem disse isso, queridos, foi Jesus. Essas palavras estão inseridas num discurso proferido por Jesus. E no versículo 29, no versículo 30, ele fala de coisas que serão abaladas: o sol escurecendo, a lua sem claridade, as estrelas caindo do firmamento, os poderes do céu abalados. Então, até o próprio mundo, da maneira como conhecemos e estamos acostumados com ele, também terá um fim, segundo diz a palavra de Deus. E esse dia do fim poderá ser para alguns um dia de alegria, como o Senhor cita aqui no versículo 31, que ele enviará os seus anjos com um clangor de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Para estes, este último dia, para estes, este dia final, será um dia de alegria, de paz, de felicidade, porque serão reunidos pelos anjos do Senhor. Será um dia de grande júbilo, de grande festa, em que a trombeta soará, como está escrito na palavra de Deus. Mas não será esta a realidade para todos. Diz o texto que isto será para os seus escolhidos, como está escrito no versículo que nós lemos. Então, o mesmo final, que é inevitável para todos nós, pode ser um final feliz para alguns, mas um final de muita agonia, tristeza para outros. E é sobre estes que o apóstolo Pedro está lançando esta pergunta: qual será o fim da sua vida? Mas o fim, irmãos, certamente é certo e certamente depende das nossas escolhas. As nossas escolhas vão determinar qual será o fim da nossa vida. Na pergunta que Pedro deixou para nós, ele diz qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. A pessoa escolheu não obedecer, ela escolheu não aceitar, não concordar, não entrar em acordo com Deus e obedecer a sua palavra. Qual será o fim dela? É a pergunta que Pedro deixa para nós. Então, vamos pensar um pouco sobre esta nossa atitude, as nossas escolhas em relação à nossa vida atual. Porque o que escolhemos hoje vai determinar qual será o fim da nossa vida. Vejam, Pedro usa a palavra evangelho e associa essa palavra ao termo obedecer. Ele diz que o evangelho deve ser obedecido. Você já parou para pensar um pouquinho sobre o evangelho? Uma palavra que está até um pouco batida ultimamente, né? Evangelho. Que dirá evangélico, né? Que palavra mais batida do que essa hoje, né? Evangélico. Todo mundo agora está se dizendo evangélico. Você já viu a quantidade de coisas evangélicas que existem? Você tem... Outro dia eu passei numa cidade, estava escrito assim, restaurante evangélico. Você já viu isso? Tem restaurante convertido agora. Olha só que maravilha, né? Deve ser uma coisa, o céu, né? Você come naquele restaurante, você vai para o céu na mesma hora, deve ter veneno, né? Eu não sei o que é isso. Mas você já viu como está banalizado o termo evangelho, o termo evangélico, não é? Tudo agora se fala o evangelho social, o evangelho dos pobres, o evangelho dos ricos, o evangelho da prosperidade, o evangelho disso, o evangelho daquilo. Tudo está girando em torno dessa palavra. Até existe o evangelho segundo o Espiritismo. Você já ouviu falar nisso? Até isso existe. Veja como está banalizado o evangelho.
E Pedro está dizendo que eu preciso obedecer ao Evangelho, porque qual será o fim daquele que não obedece o Evangelho? A gente imagina o Evangelho, e quem conhece um pouco a origem da palavra, sabe que significa a palavra Evangelho, boa nova, boa notícia, uma notícia nova e boa que nos foi dada por Deus, que chega aos nossos corações como novas de grande alegria, como a própria palavra de Deus assim menciona, mas por causa disso alguns de nós ignoram que precisam obedecer a esta novidade que lhes foi apresentada. Evangelho é algo totalmente novo em relação a qualquer coisa que eu creia, qualquer coisa que eu pense, e que assim tenha sido ensinado desde a minha infância. Evangelho é boa nova, é boa notícia, mas esta boa notícia precisa ser acolhida no meu coração e precisa ser obedecida por mim. Essa relação de obediência é que é uma relação que muitas pessoas não entendem. O Evangelho apenas como boa notícia se torna algo meio que opcional. Eu te dou uma boa coisa, você pode dizer quero, não, agora não, estou satisfeito, não é? Por isso que eu não gosto daquele termo aceita Jesus. Parece que Jesus está implorando para ser aceito por você, e você que tem o controle de dizer, não, agora quero, agora não quero, hoje não estou afim, não é? É o Evangelho que você recebe se quiser, recebe se estiver afim, se for aprazível para você naquele momento. Mas não é desse Evangelho que Pedro está falando. Pedro está falando de um Evangelho que requer obediência, e não aceitação simplesmente, mas requer que eu me coloque numa posição de obediência. E esse anúncio, essa novidade que foi trazida pelo Evangelho, é de que agora há solução para o maior problema da minha vida. E qual é o maior problema da nossa vida, irmãos? É o pecado. O maior problema que temos, o maior problema da humanidade é o pecado. É a rebeldia e a oposição contra Deus e contra os princípios de Deus. O Evangelho veio trazer a solução para a reconciliação do homem com Deus, do homem errado, pecador, com o Deus puro e verdadeiro e santo. O Evangelho é a boa notícia de que agora Jesus veio para salvar o perdido por sua graça, por uma atitude de Deus em relação a mim e não por uma atitude minha em relação a Deus. Veja, não sou eu que me salvo, é Deus que me salva, através do sacrifício feito por Jesus. Mas em contrapartida, qual a minha atitude? Eu não tenho mérito nenhum nisto, mas a minha atitude deve ser obedecer a este método criado por Deus para a minha salvação. Obedecer ao que Deus planejou. Só há salvação em Jesus Cristo, a Bíblia diz, em nenhum outro nome dado entre os homens há salvação. Então eu preciso obedecer a este princípio. Eu preciso receber este princípio, este meio de salvação que Deus deu a mim. Este é o Evangelho, a boa notícia. Jesus veio para te perdoar gratuitamente dos seus pecados, mas você precisa obedecer a esta determinação de Deus. Não há outra maneira, nem outro método pelo qual você se livre dos seus pecados. Você não consegue isto com autopunição, com autoflagelo. Você não se livra do seu pecado por você mesmo. Mas Jesus, a boa notícia é essa, morreu no seu lugar. Então você precisa obedecer a este Evangelho. Veja o que diz a palavra de Deus, alguns versículos para o nosso conhecimento. Lucas capítulo 19, versículo número 10. A palavra do Senhor diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, irmãos? O perdido. Eu e você estamos perdidos, sem rumo no mundo, vivendo da forma que queremos, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas que estão exatamente nesta situação, perdidas, que precisam se deixar achar por Ele.
que veio especificamente com este propósito. Há um pouco mais de esclarecimento sobre salvação em Efésios capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus, para que fique bem claro para nós qual é o evangelho que nós devemos obedecer. Não é um conjunto de regras da igreja, mas é sim um tratado de Deus para os homens. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o verso 10 diz: Ele nos deu vida. Como é que eu estava quando Ele me deu vida? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu era um destes filhos da desobediência, e sobre mim atuava esse mesmo espírito de rebeldia, de revolta contra Deus. Por isso estava morto nos meus delitos e pecados. Mas agora minha situação é diferente. Eu não estou mais sujeito a este espírito. Eu não sou mais um filho da desobediência, porque agora obedeço ao Evangelho. Versículo 3, ele continua dizendo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, ou seja, nascemos assim como filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, agora é o que entra o Evangelho, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Este é o Evangelho de Jesus. A boa notícia é essa: eu estava morto e Ele veio para me salvar, veio para me dar vida, para me ressuscitar, perdoando os meus pecados, me livrando desta escravidão na qual eu vivia, e para mostrar a sua graça através da minha vida. E o versículo 8 diz: pela graça sois salvos. O que é graça, irmãos? Algo que eu não mereço, algo que eu não fiz por merecer, nem conquistei com os meus próprios méritos. Ele diz no verso 8, pela graça sois salvos, mediante, através da fé. Minha salvação é pela fé. Fé em quê? Fé no Evangelho. Fé neste método que Deus criou para me salvar, para me tirar da morte e me trazer para a vida. E veja, é dom de Deus, não vem de mim mesmo, nem a fé que eu tenho veio de mim mesmo, nem ela pode servir de mérito para mim, nem o mérito de crer eu tenho, porque quem me concedeu a fé foi Jesus, que a Bíblia chama de autor e consumador da nossa fé. Então é pela fé, não é por obras, diz o versículo seguinte, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de nos gloriar. Fazemos uma coisinha de nada e já achamos que somos os tais, né? Espalhamos os nossos feitos, gostamos de ser reconhecidos, gostamos de ser tidos na mais alta estima das pessoas, gostamos de ser elogiados, gostamos de exibir os nossos feitos, as nossas realizações, os nossos diplomas. É natural do ser humano. E talvez também gostaríamos de dizer que a salvação foi conquistada por nós, tirando assim o mérito de Cristo, que deu sua vida por nós. Por isso a Bíblia diz: não é por obras, para que nenhum de nós tire vantagem,
para que nenhum de nós diga que conquistou a salvação. É mediante a fé, é pela graça que você não merece, é pelo trabalho que Jesus fez na cruz que você pode ser salvo, sair da morte para a vida, deixar os pecados para uma vida santa na presença do Senhor. É desta forma que se opera a salvação, segundo diz o texto sagrado, pois fomos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Veja, não são as obras que me salvam, mas depois de salvo, eu fui criado para fazer boas obras. Deus de antemão preparou obras para que eu venha realizá-las, mas não são elas que me salvam. O que me salva então é a obediência ao Evangelho. É crer segundo a fé que Jesus colocou no meu coração e obedecer àquilo que eu estou crendo. Então, este é o caminho da salvação. E o Evangelho de Jesus também é ilustrado por Paulo em Romanos. Abra comigo a Bíblia, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Tudo isso para que você entenda o que você deve obedecer, segundo disse Pedro. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo fala assim: pois não me envergonho de quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente de nacionalidade. É o que ele está afirmando aqui. Evangelho é o poder de Deus. E eu preciso obedecer, eu preciso me submeter a este poder que emana de Deus. Eu não tenho poder para me salvar. Por mais que eu me esforce, não tenho poder para merecer o favor de Deus. O favor é imerecido, por isso se chama graça. E eu não tenho nenhum poder em mim mesmo. O poder é de Deus, que fez Cristo morrer na cruz pelos meus pecados, e o mesmo poder o ressuscitou. É este o poder do Evangelho. E é a este Evangelho que eu preciso me submeter. E veja, irmãos, foi isso que Jesus mandou que seus discípulos pregassem. A pregação do Evangelho é esta. A pregação do Evangelho é a pregação do poder de Deus para a salvação daquele que crê. E se dispõe, porque creu, a obedecer aquilo que está recebendo da parte de Deus. Veja, em Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46 e versículo 47. Veja o que Jesus mandou que seus discípulos pregassem. Lucas, capítulo 24, versículo 46 e versículo 47. Diz assim a palavra de Deus: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o que, irmãos? Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Qual a pregação que foi ordenada por Cristo? A pregação do arrependimento. Eu não estou aqui essa noite para dizer a você que se você vier para Jesus, a sua vida vai mudar e Deus vai te encher de presente. Mas eu estou aqui para dizer que você precisa se arrepender da vida de pecado que você tem levado até o dia de hoje e obedecer ao Evangelho para que você seja salvo. Não há outra solução, não há outra pregação. As igrejas, infelizmente, hoje trocaram a pregação do Evangelho. Apresentam o Evangelho como algo que vai acrescentar à vida das pessoas algumas coisas boas que elas ainda não têm. O Evangelho não é algo que vai acrescentar nada à sua vida, ele vai trocar você pelo avesso. O Evangelho vai mudar a sua vida por completo, porque você estava morto e vai passar a ser vivo depois do Evangelho. Você vai passar de um estado de morte para a vida. Então nada em você vai ser aproveitado. Deus vai fazer tudo novo. Esse é o Evangelho, a boa nova que muda tudo na nossa vida. E a pregação é de arrependimento.
não é de agregar coisas à sua vida, mas é de você perder coisas, é de você abrir mão de coisas, é de você reconhecer o seu pecado e se arrepender diante do Senhor. Esse é o evangelho que precisa ser obedecido. Em Mateus, capítulo 16, Jesus diz a mesma coisa aos seus discípulos. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, ele fala da mesma forma: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. Jesus deixa as coisas de uma maneira bem simples: é crer e ser salvo, ou é não crer e ser condenado. Volta a pergunta de Pedro, lida aqui no início: qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Serão condenados, segundo disse Jesus Cristo. Não é segundo a vontade do pastor Maurício, mas é segundo disse Jesus Cristo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê obedece, quem não crê não obedece. Quem obedece será salvo, quem não obedece será condenado. Está respondida a pergunta feita por Pedro na epístola que lemos aqui no início. Então, ignorar o evangelho é simplesmente ignorar Cristo e recusá-lo como Senhor da sua vida. E qual será o fim daquele que faz isso? Ignorar o evangelho é acreditar em outra coisa. Ignorar o evangelho é ignorar Jesus, o que ele fez, sua morte, sua ressurreição, o sangue que foi vertido na cruz. Ignorar e desobedecer a isso é colocar esperança em outras coisas. Há muita gente que não crê em Jesus. Há muita gente que não crê no evangelho. Há muita gente que acha que nem precisa ser salvo. Há muita gente que imagina tantas coisas erradas a respeito de si mesmo e ignora completamente o que fez Jesus. E por isso acaba colocando esperança de salvação em outras coisas. Quantas são as pessoas que depositam sua esperança de aceitação diante de Deus por fazerem algumas coisas? Enquanto nós lemos aqui na carta aos Efésios que não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não há nada que você possa fazer pela sua salvação, a não ser obedecer o Evangelho. E o Evangelho é graça de Deus. É receber de graça o que Ele te dá de graça. Mas quando eu recuso o Evangelho, eu tento, quando quero me salvar, me apegar a outros meios de salvação. Me apegar a outras coisas que eu posso fazer, como obras, caridades, rituais, igrejas, pessoas, santos, imagens, patuais, qualquer coisa que me aproxime da divindade, de maneira que eu seja aceito por ela. São as tentativas que o homem tem feito de se tornar aceito diante de Deus, buscando por seus próprios meios conquistar a salvação que Deus dá de graça. Eu te pergunto, essa pessoa está obedecendo o Evangelho ou está desobedecendo o Evangelho? Embora esteja tentando ser salva por tantos outros modos e tantas outras maneiras. Alguns chegam a dizer, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só o Evangelho leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, tudo no singular. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há atalho nenhum que você possa tomar, não há nenhuma estrada que vá te levar à presença de Deus. Jesus é o caminho. Se eu não obedeço ao Evangelho, eu não obedeço a Jesus, eu não obedeço a Deus. Se eu não vou pelo caminho que Ele me indicou, não há outro que me leve. Se eu não vou pelo método que Ele escolheu, não há método que eu possa inventar para resolver o meu problema. E por isso, então, estou perdido. Por isso, então, não há solução para a minha vida. Qual será o fim, pergunta Pedro, daqueles que não obedecem ao Evangelho? A Bíblia responde, irmãos. Eu quero ler contigo João capítulo 3, um versículo tão conhecido, que traz uma promessa de tanto amor e de tanta alegria. Versículo 16, mas eu quero ler até o versículo 18. João capítulo 3, verso 16 ao 18, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que fez alguma coisa por ele. O que ele fez? Deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, ou seja, qualquer um, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Deus fez. Deus amou você de uma maneira tão grande que não te deixou na perdição. Deus te amou de uma maneira tão grande que não considerou os teus pecados e proveu uma solução para o seu problema. E enviou o seu Filho unigênito para que qualquer um que creia nele, tenha a vida eterna e não pereça. O verso 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Coisas boas. Mas o versículo 18 diz: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho? Se não obedece, não crê. Se não crê, já está julgado. Veja, a Bíblia coloca isto no tempo presente. Aquele que crê e, portanto, obedece, e, portanto, entra por este caminho, ele não é julgado e não será julgado. Mas o que não crê já está hoje julgado, não vai ser julgado lá na frente. Já definiu a sua sentença hoje, já definiu o seu final hoje. E qual foi a definição? Eu não acredito nisto que o pastor está falando, isso é balela. Já decidi, não acredito nessas coisas. Já está julgado, segundo a palavra de Deus. Não segundo o meu pensamento, mas segundo o que disse Deus, e nós lemos aqui. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já recebe agora, imediatamente, o julgamento. Já recebe agora, imediatamente, a consequência da sua escolha. Qual será o fim daqueles que não obedecem? Está aqui, julgado e condenado. Leia também Apocalipse capítulo 21, versículo 6, até o versículo 8, o último livro da sua Bíblia. Apocalipse capítulo número capítulo número 21, versículo 6 ao 8, capítulo 21, versículo 6 ao 8, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei como? De graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quem quiser pode receber de graça a salvação. É só obedecer ao Evangelho, como ele diz aqui na palavra do Senhor. E ele então será recebido como filho, e Deus será Deus na sua vida. Mas o versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, ou seja, aqueles que não creem, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos são colocados no mesmo saco. Diz a Bíblia que os covardes, os que não creem, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, todos reunidos no mesmo saco, são lançados no lago de fogo. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Não creem? São incrédulos. Qual será o fim? Respondido na palavra de Deus. Então, amados, esse é o problema da humanidade. Decidir o seu final. Decidir qual será o fim da sua vida. A sua vida é um filme cujo diretor é você, cujo autor é você. É você que vai determinar qual será o final. Talvez você deseje um final feliz, mas desejar não é o suficiente. É preciso fazer alguma coisa.
para que este final seja feliz. O nosso final pode ser determinado na escolha que fazemos hoje, até porque nenhum de nós sabe quando vai ser o fim. Alguém aqui pode dizer quando vai ser o fim da sua vida? Alguém aqui pode dizer quanto tempo mais irá durar? Nesse momento em que falo contigo, um pequeno entupimento numa artéria do seu cérebro, ou do meu, pode nos fazer cessar a voz agora, nesse instante. Nenhum de nós sabe quanto tempo temos, nem podemos apostar nada em algum tipo de futuro, porque não temos o menor controle sobre esse tipo de coisa. Mas podemos decidir hoje qual será o fim da minha vida. Eu posso evitar hoje o pior fim para a minha vida. Basta que eu me volte para Deus, em obediência à sua palavra, em obediência ao Evangelho, a boa notícia que me foi dada para a minha salvação. Me voltar para Deus, ter um encontro definitivo com o meu Criador, que vai mudar a minha vida de forma instantânea e definitiva. A Bíblia é que afirma isso. Se eu me volto para Deus com arrependimento, como disse Jesus, deveria ser pregada a mensagem do Evangelho. Se eu me volto para Ele dessa maneira, arrependido e disposto a obedecê-lo, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz se estende a mim. E eu recebo dele, então, a salvação, que me dará um fim diferente, que me dará um fim de alegria, seja no fim da vida ou na sua vinda. Nada tenho a temer, porque com Ele estarei. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a Bíblia fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 3, e depois o 17, diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Você entendeu o que está escrito aqui? Paulo está dizendo que se esse teu corpinho malhado morrer, você terá um outro lugar muito melhor para habitar, feito por Deus e preparado para você. E por isso neste tabernáculo gememos, neste atual. Nossa vida agora é uma vida de gemidos, de dores. Ninguém tem a vida que sonhou, meu amado. Ninguém vive no mar de rosas. No mundo em que estamos, temos doenças, temos provações, temos problemas, de toda sorte, de toda qualidade. E gememos neste tabernáculo, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, que será muito melhor do que a atual. Se, todavia, formos encontrados como? Vestidos, e não nus. O que me veste e o que me despe? O que me veste é a palavra de Deus, a obediência ao Evangelho. O que me despe é a desobediência. Na desobediência eu estou nu diante de Deus. Na desobediência, a minha vergonha está exposta diante de Deus. E aí o gemido da situação e do tabernáculo atual se torna ainda pior. É o que Pedro diz naquele texto que lemos no início. Se você lembra, Pedro diz: se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina o pecador como vai comparecer diante do juízo. Se é com dificuldade, se é gemendo nesse tabernáculo que nós somos salvos, mas estamos vestidos, imagina quem está nu, imagina hoje quem não obedece ao Evangelho. Que esperança há se é com dificuldade que um justo chega no céu? Que esperança há para aquele que nem quer saber de céu ou nem acredita nele? Não há esperança nenhuma, segundo nos diz a palavra de Deus. Mas no mesmo texto, no versículo 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha a situação como muda. O que é necessário para que a minha situação mude já agora no presente? Estar em Cristo.
Se alguém está em Cristo, isso quer dizer em obediência ao Evangelho, em concordância com Deus e com a sua palavra, se torna imediatamente, diz o texto, é nova criatura. Não diz que você será, diz que você já o é. Nova criatura. E por que você é nova criatura? Porque as coisas antigas passaram. Tudo se fez novo na sua vida. O Evangelho é novidade, irmãos. O Evangelho é nova vida. Nova vida para você. Nova oportunidade para você. Nova chance para você. De viver uma vida digna. De uma vida em obediência a Deus e que agrade a Deus. Que te garantirá um final feliz para a sua vida. Por isso você precisa obedecer ao Evangelho. Porque ele propõe um novo começo para nós. Volte ao Apocalipse, capítulo 21. Nós lemos alguns versículos, mas agora eu quero ler os versículos anteriores, do 3 ao 5. Apocalipse 21, do 3 ao 5, fala do final, desse final quando Jesus voltar, desse final ao qual ele se referia lá, de novos, de poderes dos céus abalados. Apocalipse 21 está falando disso. E ele diz no verso 3 o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Paulo fala que naquele tabernáculo, nesse atual, nós gememos. Mas aqui Jesus está dizendo que um outro tabernáculo está sendo preparado para que eu habite com Deus. E ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, nesse novo tabernáculo. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, diz a Bíblia. E olha o que acontecerá, versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, nos dá uma nova vida. Se estamos em Cristo, as coisas velhas passaram. Já no presente, como diz o texto. Já agora. Não somos julgados já agora, como diz lá o Evangelho segundo João. Não somos julgados já no presente. Já estamos no presente transformados, mas ainda há mais coisa boa para acontecer no final. Olha o fim da vida daquele que crê e obedece. Não só o que Deus já faz aqui agora, como o que fará lá na frente. E Apocalipse 21 diz que lá naquele dia enxugará dos olhos toda lágrima, irmãos. Toda lágrima. Não haverá morte, não haverá luto, nem pranto, porque tudo passou. Tudo passou. Tudo se fez novo. E mais uma vez ainda foi renovado por Deus. Ainda há mais coisas que Deus fará. Esse é o final da vida proposta para aquele que obedece. E esse que obedece terá um final muito bom. Hebreus capítulo 3, eu quero ler também contigo, versículo 18. Carta aos Hebreus, capítulo número 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 3. Veja que texto maravilhoso de promessas de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 18, diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram, o que foram? Desobedientes. Para o desobediente não há descanso. Vemos, pois, que não puderam entrar, por causa de quê? Da incredulidade, da falta de fé, da falta de crer. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Nós, porém, que cremos, o que acontece conosco? Entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que o Senhor está dizendo, queridos, que nós que cremos entraremos no descanso de Deus, desfrutaremos do descanso de Deus. Mas há um outro grupo aqui citado nesse texto, de pessoas que ouviram o mesmo evangelho que você está ouvindo hoje. Pessoas que escutaram as mesmas boas novas. Entretanto, diz o verso 2, a palavra que ouviram não aproveitou nada para eles, porque não foi acompanhada pela fé. A fé me faz crer naquela palavra. E porque eu creio, eu obedeço àquela palavra. O evangelho é o mesmo e é um só. E é pregado a todos, como Jesus disse, em seu nome fosse pregado o arrependimento a todas as nações. Uma única pregação, um único evangelho. Mas cada um reage de uma maneira diferente ao evangelho. Você pode crer ou você pode se recusar a crer. Se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o pecador? Pensa nisso. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Então, o que eu quero deixar para você é que o seu fim pode ser diferente. Você pode começar a escrever hoje o final da sua vida, o final da sua história. Você pode determinar hoje qual vai ser o fim, embora você e eu não saibamos quanto tempo temos ainda. Mas, independente do tempo que temos, o final pode estar escrito hoje. Você leu comigo em João 3? Jesus disse, está escrito na palavra, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado hoje, embora possa ter um monte de anos pela frente. Já definiu hoje a sua vida. Se creu, está definido. Se não creu, também está definido, não importa quantos anos tenha mais. Então a palavra é, creia no Evangelho, obedeça ao Evangelho, arrependa-se dos seus pecados e você será salvo por Deus. E o final da sua vida será o melhor que Deus tem para você. E o que é necessário fazer é crer. Só que a Bíblia diz uma coisa importante que eu não posso deixar de mencionar para você. Talvez você escute tudo que eu disse aqui e diga assim, eu acredito no que o pastor está falando. Deus sabe. Deus sabe tudo. Ele realmente sabe o que está no meu coração. Mas há um porém, irmãos. E eu quero deixar ainda 2 versículos contigo para a sua reflexão. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Veja, não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas é o que diz a palavra de Deus. Leia comigo. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Preste atenção no texto. Se com a tua boca fizeres o quê? Confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, obedecer ao Evangelho não é só uma questão de crer com o coração, mas aquilo que eu creio com o coração, eu necessito confessar com a minha boca. Eu preciso publicar. Você gosta do botão publicar do Facebook? Você publica muitas coisas no Facebook? Quanta bobagem a gente publica no Facebook. Mas a coisa mais importante você tem que publicar hoje é o seguinte: eu me rendo a Jesus Cristo. E eu quero tornar isso público para todo o Facebook, para toda a internet, para o mundo inteiro. Eu me rendo a Jesus Cristo. Eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca. A consequência, o último versículo é Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. Está escrito assim: portanto, todo aquele que me confessar, aonde, irmãos?
diante dos homens, ou dentro de casa, no quarto fechado, no coração, falando baixinho, debaixo da mesa. Não, diante dos homens. Também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Chegou a hora de você determinar o fim da sua vida. Obedece ou rejeita? Obedece ou recusa? Publica ou esconde? A hora é essa. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, o Evangelho de Jesus foi pregado, puro e simples, nos chamando ao arrependimento, nos chamando a uma decisão. Para isso a Tua palavra foi ministrada essa noite. E eu creio no poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é nesse poder que a Tua palavra foi ministrada. Por isso, Pai, eu te peço agora que haja salvação na Tua casa. Que a Tua obra seja completa, Pai. E aqueles a quem o Senhor quer salvar tenham sido esta noite tocados pela Tua palavra, para renderem-se ao Senhor, obedecerem ao Evangelho e confessarem com suas bocas a respeito da salvação. Em nome de Jesus. Há alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Levante a mão onde você está, para que seja pública a sua decisão e eu possa orar por você nesse momento. Há alguém que quer entregar a vida? Levanta a mão para eu enxergar. Há uma pessoa ali. Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Aproveita essa oportunidade, meu amado. 2 pessoas. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Sem ter vergonha, publique mesmo, eu sou de Jesus. Mais alguém? Você que levantou a mão, vem aqui, eu quero orar por você. Quero estar junto contigo agora. Vem aqui, meu amado, vem aqui, minha irmã. Não tenha vergonha, não. Tem mais alguém querendo entregar a sua vida para Jesus? Faça isso agora, sem vergonha, sem receio, porque Jesus, ele quando esteve na cruz, não teve vergonha de você, não é? Jesus não teve vergonha. Ele entregou a vida dele por você e você agora entrega a sua vida para ele. É assim que funciona, irmão. Entrega a sua vida para Jesus. Tem mais alguém aqui que quer entregar a vida para Cristo? Não resiste não, meu amado. Deus está te chamando. Se Deus está te chamando, vem. Se não tenha, não precisa vir não. Mas se você está sentindo Deus chamar, eu já ouvi aqui várias vezes, Deus falou, mas eu fiquei com vergonha. Não tenha vergonha não. Jesus, ele quer salvar você. Qual será o fim daquele que não obedece? Mas graças a Deus, 2 aqui obedeceram essa noite. Começa não? Márcio, você? Érica. Pai, aqui estão Márcio e Érica, com a disposição de confessá-la, Deus, diante dos homens, publicamente, o compromisso que assumem contigo esta noite, Pai. O compromisso de dedicação, de obediência à Tua palavra, o Evangelho, a boa nova, que veio para perdoar os pecados, veio para transformar suas vidas, Pai. E é isso que eu te peço esta noite, junto com a igreja, que seja o início de uma vida gloriosa na Tua presença, Pai, com o perdão dos pecados, Deus, mostrando e revelando a eles Tua palavra dia a dia, para que tenham neste encontro contigo uma vida definitiva na Tua presença e estejam hoje escrevendo o final de suas vidas, que será um final muito alegre e de muita bênção, Pai. Recebe estes Teus filhos, Deus. Nós oramos juntos e por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Caio, cadê o Caio? Vamos lá, Caio. Vamos ao batismo. Sobre os anjos, sobre os reis, sobre tudo o que existe, sobre a terra e sobre o universo. Tu és soberano, meu Senhor.
sobre os anjos, sobre os reis, sobre tudo o que existe, sobre a terra e sobre o universo. Tu és soberano, meu Senhor, sobre os mares, sobre os céus, sobre todas as maravilhas, sobre a terra e sobre o universo. Tu és soberano, meu Senhor. Lá na cruz, Ele me salvou, pois morreu para eu viver. Por amor, Ele se entregou em meu lugar para me libertar. Lá na cruz, Ele me salvou, pois morreu para eu viver. Por amor, Ele se entregou em meu lugar para me libertar. Lá na cruz, lá na cruz, Ele me salvou. Ele me salvou, Louve ao Senhor. pois morreu Para eu viver, por amor, Ele se entregou em meu lugar, para me libertar. Gostaria de agradecer junto com você, querido, a salvação que o Senhor Ele proporcionou a nós. Hoje nós temos vida em Cristo, e a vida que temos é possível por causa da cruz, pelo sacrifício vicário do Senhor na cruz do Calvário. Então coloque a mão no teu coração, apenas como ponto de contato, e comece a agradecer a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pela salvação que tem, porque isso, Senhor, não é nenhum mérito meu, Senhor. Isso tudo foi proporcionado pelo Senhor. E hoje nós temos vida, e vida em abundância. E a vida que temos hoje é a vida que Cristo nos proporciona. Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário, por tudo que o Senhor pôde nos proporcionar, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pela Tua família que se reúne nesse lugar. E hoje, Senhor, nós podemos Te chamar de Pai, porque nós somos Teus filhos amados, filhos que foram gerados, Senhor, na cruz. E eu Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou, pela vida que temos em Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Ele, que é digno de louvor, de honra, glória. Tudo seja dado ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Deus é bom, irmãos. E a água está fria, mas Deus é bom. É uma bênção, né? Esse momento é um momento único na nossa vida. O batismo nas águas é uma ordem de Jesus. Nós lemos um dos textos na mensagem em que o Senhor diz: quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. Embora o batismo não seja o padrão para a salvação, mas ele é necessário como uma confirmação daquilo que creio, embora a Bíblia diga que o que não salva é o não crer e não ser batizado. Entre o momento em que você crê e o dia que você for batizado, você pode até morrer antes disso, não quer dizer que não será salvo. Mas aquele que crê, ele tem o desejo de ser batizado, porque ele tem o desejo de obedecer a Deus, que assim ordenou o batismo, né? Como uma comprovação, como uma exposição pública também da sua fé, do seu compromisso com Deus, com Cristo. Então o batismo tem este símbolo também. Ao batizar, nós somos sepultados nas águas do batismo, simbolicamente, ao sermos submergidos nela e depois retirados dela para uma nova vida, como a palavra que lemos também essa noite. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então essa vida morta tem que ser sepultada. Morto que não é sepultado cheira mal, né? Então o morto tem que ser sepultado, mas depois ele vai ser ressuscitado pelo Senhor. E a mesma coisa que acontecerá com Caio essa noite, porque ele, por sua vontade, resolveu, decidiu crer em Cristo, né? E confirmar a sua fé através do batismo nas águas, como dizem as Escrituras. Por isso eu quero também sepultar Caio nestas águas, para que ele possa sair daqui com uma nova vida na presença de Deus. Mas como a gente sempre faz nesse momento, é hora do batizando também expor publicamente a sua fé e o seu compromisso com Cristo. Então vou passar a palavra aí para o Caio. Não sei, quando Deus toca no coração da pessoa, a pessoa não sabe a hora, o lugar. Ele simplesmente é Deus, ele simplesmente toca no coração da pessoa e a pessoa se sente na hora, no lugar certo para fazer aquilo. E eu me senti naquele momento. Aí eu me senti. Amém. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Caio, pela sua confissão, pela sua determinação e, de acordo com a tua palavra, sepultá-lo nestas águas, para que ele possa sair daqui em novidade de vida, vivendo uma nova vida que o Senhor preparou para ele, cheia de tudo aquilo que o Senhor preparou, e que os teus planos se cumpram na vida dele, Pai. Como ministro do Evangelho, eu quero batizá-lo nestas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, Deus é bom, quero que você tenha uma boa semana. Quero lembrar você que na quarta-feira nós temos culto, tem ceia do Senhor. Venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da pregação, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fonte o Senhor nos dá, a sua palavra, mas você precisa ouvir, você precisa ter prazer nisso. Quarta-feira, domingo que vem, esteja na casa de Deus, né? Quanto mais o tempo se aproxima, mais vamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Então é momento da gente estar mais e mais se congregando, buscando a unidade na casa de Deus. Eu convido você para isso. Amém? Então, uma boa semana, vamos pedir a bênção de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família.
Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz ao teu lar e sempre traga você com alegria para ouvir a sua voz e fazer sua vontade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma boa semana. Vamos louvar. Não esqueça a cantina missionária lá no 2º andar. Que a graça do Senhor Jesus e o amor